Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Fernanda e hoje eu tô trazendo aqui mais uma mensagem, a palavra de Deus. E hoje o assunto e o tema principal é o arrependimento. Só que eu não quis trazer em um tema geral, falar só sobre o arrependimento. Eu quis ir um pouco mais aprofundado, então a gente não vai falar especificamente só do arrependimento, mas de um caso particular dele, que é o arrependimento sincero. É isso que eu quis trazer hoje para vocês, e eu espero que seja uma palavra que edifique a vida de vocês e que vocês possam meditar um pouco, que vocês possam pensar e olhar para si mesmo como uma forma de mudança. E é esse o objetivo da palavra de hoje. E o texto que eu trouxe como base e como fonte da palavra de hoje está lá em Atos 3:19. Diz assim: Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Por que eu trouxe esse versículo aqui, né? Meio que ele vai ser nosso versículo introdutório e ele fala, quem escreve aqui é o próprio Paulo, mas mesmo ele escrevendo isso, ele foi usado pelo Senhor, né? E se Paulo escreveu isso, é porque, até porque quando Cristo estava aqui, ele diz que a gente tem que nos arrepender dos nossos pecados, né? E aí Paulo só transcreveu isso, escreveu aqui para deixar para nós, que hoje nós possamos meditar na palavra. E é isso que o Senhor quer de nós, né? Ele quer que nós possamos ter esse arrependimento, Ele quer que a gente possa reconhecer nossos erros, nossas falhas, que a gente possa buscar a cada dia ser semelhante a Ele. Então, quando isso é escrito aqui, tem como esse objetivo, que nós possamos ler, meditar, olhar para nós mesmos e buscar o arrependimento. Então, dando início de fato agora ao estudo e sobre a palavra de hoje, é muito importante que a gente introduza sobre o que é realmente o arrependimento. Então eu trouxe o contexto de maneira geral do que seria o arrependimento e eu também trouxe em hebraico, que o hebraico ele dá essa aprofundada mais, dá pra gente entender melhor o que seria exatamente esse arrependimento. Então, quando a gente vai pesquisar de maneira geral o que seria o arrependimento, ele diz que o arrependimento é o pesar ou o lamento pelo mal cometido. Isso é que a pesquisa geral diz do que é o arrependimento. Seria um pesar ou um lamento que nós sentimos por um mal cometido. Seria a pessoa cometer uma coisa ruim, cometer um mal cometido, e quando ela comete aquilo, ela se sente mal, né? Ela sente esse pesar, esse lamento. Então, de maneira geral, quando a gente vai pesquisar o que é arrependimento, diz isso. Mas, quando a gente vai mais a fundo, que a gente pesquisa em hebraico diz que o arrependimento é entristecer-se, voltar-se e mudar de rumo ou direção. O que isso quer dizer? Quando se comete um mal, quando você faz algo ruim, um mal cometido, você se entristece, você sente esse peso, sabe? Você quer mudar de rumo e de direção, você quer mudar aquela situação. Então, em hebraico, o arrependimento significa isso, em se entristecer e mudar aquilo, mudar aquele rumo, mudar aquela direção. Então, sabendo disso, aqui nos diz, a partir desses versículos, que quando você, com o arrependimento de maneira geral, quando você comete algo ruim, quando você sente aquela culpa por aquilo, você está buscando arrependimento, né? Então, isso é um princípio e é algo que vai nos ajudar na nossa caminhada cristã. Seria esse entristecimento, seria esse pesar que você sente quando você peca. E isso nos leva ao arrependimento. Lá em 2 Coríntios 7:9, na primeira parte do versículo, diz o seguinte: Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Então, aqui diz que, para Deus, quando a gente estamos tristes, principalmente em relação a algo que a gente comete, não seria uma questão de morte. Porque quando a gente vai ler o resto do versículo, diz que quando a gente está triste, para o mundo, significa morte. Mas para Deus, significa salvação. Por quê? Porque quando a gente faz algo de errado e a gente cai em peso, a gente fica com remorso, sabe? A gente fica triste por aquilo, isso nos leva à salvação, porque isso vai nos levar ao arrependimento. A gente quer mudar aquela situação. Como diz em hebraico, a gente quer mudar o rumo e a direção daquilo. Então, a própria palavra de Deus diz que sentir a tristeza
E o pesar, quando você comete algo errado, não é para simplesmente você ficar se matando por dentro, não é para você ficar, por exemplo, querendo se martirizar por aquilo. Mas quando você sente isso, use isso como ferramenta principal para mudar a situação que você está sentindo. Então, de maneira geral, quando a gente vai pesquisar sobre arrependimento, ele nos diz isso. E a própria palavra de Deus também nos orienta que a tristeza e o pesar do mal cometido nos leva ao arrependimento. Então, gravem isso na cabeça de vocês. Tá, então a gente já sabe o que é arrependimento, a gente já entendeu de maneira geral, mas de onde que realmente vem o arrependimento? Porque essa tristeza, essa fonte que nós sentimos, sabe, pra gente buscar arrependimento, ela não vem de um querer aleatório, não é simplesmente a gente querer ter o arrependimento, não. Ela vem por um único motivo, e ele é o Espírito Santo. Então, quando a gente sente isso, não é nós mesmos que estamos querendo arrependimento, você entende? É o Espírito Santo que habita em nós. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo gosta daquilo que é santo, gosta daquilo que é condizente com a palavra de Deus. Então, quando a gente acaba pecando, a gente acaba cometendo algo que desagrada a vontade de Deus, o primeiro a se manifestar em nós é o Espírito Santo. E como é que ele age? Ele nos entristece. Então, quando a gente sente essa tristeza pelo pecado, quem age em nós é o Espírito Santo. Por isso que é muito, muito importante que um cristão, ele alimente o seu espírito mais que a sua carne. Por quê? Porque é a partir do Espírito Santo que eu vou cair em si, que eu estou pecando e que eu preciso mudar. Então, por exemplo, aquela pessoa que pede perdão para Deus e aí depois ela cai em pecado de novo, aí ela pede perdão para Deus, cai em pecado de novo, ela fica nesse ciclo. Geralmente ela fica nesse ciclo por quê? Porque ela está alimentando mais o desejo da sua carne do que o desejo do seu espírito. Então isso acontece por causa disso. Então vocês entendem a importância que é você alimentar o seu espírito dia após dia? Então a pessoa não consegue sair desse ciclo por causa disso. Porque ela peca, ela sente prazer naquilo, aí depois ela cai em si, para, tipo assim, pedir perdão pelo seu pecado só para você não ficar mal consigo mesmo, mas ela usa do perdão para pecar ainda mais, porque ela pensa assim: eu vou pecar, mas depois eu posso pedir perdão. Então, quem tem essa mentalidade fica preso, fica escravo desse ciclo, vocês entendem? Então, ela só vai conseguir sair desse ciclo quando ela alimentar mais o seu espírito do que a sua carne. Então, por isso, vocês que são igreja de Cristo, vocês que são filhos de Deus, vocês têm que buscar alimentar mais o seu espírito por meio da oração, por meio da leitura da palavra e por meio também do seu estilo de vida. Então, você mostra que a sua adoração a Deus, você mostra e alimenta o seu espírito com os seus próprios hábitos também. Então, quando você pratica a palavra de Deus, quando você é obediente a ela, você está alimentando também o seu espírito. Então, não tem como você querer o arrependimento, não tem como você querer o perdão de Deus, você reconhecer os seus pecados, se antes você não alimenta o seu Espírito Santo, que habita em você, o Espírito Santo. E você recebe o Espírito Santo quando você entrega a sua vida para Jesus e ele vem sobre você. Então, o Espírito Santo é muito importante quando a gente e a gente volta nesse quesito de o arrependimento, né? Então, depois que a gente reconhece o arrependimento, a gente sabe de onde ele vem, a gente tem que entender agora como que eu vou ter esse verdadeiro arrependimento. Como é que eu vou conseguir agir em verdadeiro arrependimento? Então, gente, pra gente, como eu falei, que era lá no início do vídeo, que a gente iria se aprofundar mais nesse arrependimento sincero, eu quero dizer pra vocês que ele vem de um ponto. Lá em Mateus 3,8, diz o seguinte: deem fruto que mostre o arrependimento. Então, em Mateus 3,8 diz só isso: deem fruto que mostre o arrependimento. Esse pequeno versículo, ele já tem um significado enorme. Ele está dizendo que os frutos que você tem vai mostrar que você está arrependido. O que isso quer dizer? Que quando você se arrepende verdadeiramente, você vai gerar frutos. Quer dizer, um exemplo para vocês. Quando uma pessoa, ela vive uma vida de calúnia, de fofoca pelo próximo, ela cai em si, ela reconhece o seu pecado e ela quer mudar,
ela vai mudando ele em uma questão de processos. Vai ser um processo dia após dia que ela vai buscar mudar essa situação na vida dela. Então, quando ela reconhece que fofocar é algo errado e ela busca mudar isso na sua vida, ela vai passar por um processo, como eu disse, e aos poucos ela vai gerando frutos, e no final ela vai colher esse fruto. E qual seria esse fruto que ela vai colher? Seria o perdão dos seus pecados. E é isso que eu quero dizer para vocês, que quando você se arrepende verdadeiramente, esse seu arrependimento tem que gerar frutos. Você tem que gerar frutos a partir dele. E esses frutos quer dizer mudança. Então, quando ele diz frutos, a gente pode associar frutos como sinônimo de mudanças. Então, gente, entende uma coisa. Se você está arrependido verdadeiramente, você vai buscar mudar. Se você continua na mesma prática, se você continua da mesma forma e você não muda nada, então você não se arrependeu verdadeiramente. E Deus conhece o coração de cada filho seu. Ele conhece a intenção de cada um. Então, pense um pouco. Se você quer realmente sair desse ciclo que você está, se você está triste, se você está mal de onde você está agora, se você quer se livrar desse pecado de estimação, você precisa buscar essa mudança. E entenda, gente, quando eu digo buscar essa mudança, não é algo fácil, não é algo que vai acontecer da noite pro dia. É um processo e é muito difícil. Vocês sabem quando é difícil, sabe, você largar aquele pecado, mas não é impossível. Então, comece hoje. Comece hoje buscando se afastar desse pecado. Comece hoje buscando essa mudança. Por quê? Porque lá na frente você vai colher os frutos por ela. Você vai ter o perdão dos seus pecados. Então, gente, quando você se arrepende verdadeiramente, você vai gerar frutos. E você tem que gerar frutos. Em Mateus 3,8, ele nos mostra isso. Então, gente, depois de tudo isso que eu falei, quase concluindo já aqui, como que acontece esse arrependimento de fato, sabe? Como é que eu posso buscar esse arrependimento? Eu já entendi o que é arrependimento, de onde vem arrependimento, como é o arrependimento verdadeiro, que é aquele que vai gerar mudança, esse é o arrependimento sincero que gera mudança. E agora, como que acontece esse arrependimento? Como que eu posso fazer ele acontecer? Lá em 2 Crônicas 3,14, diz o seguinte, 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, o que ele está dizendo aqui? Que para você conseguir o perdão dos seus pecados, você tem que se humilhar diante do Senhor, você tem que reconhecer a sua face e buscar a mudança. E isso, gente, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então, primeiramente, para mim conseguir esse arrependimento, tudo começa a partir do quê? Do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai lhe convencer do seu pecado, que vai lhe convencer que você está pecando, que você precisa mudar. Então, tudo começa a partir do Espírito Santo que habita em você. Depois, a tristeza. Sabe, esse pesar que você sente quando você comete um erro. Isso faz parte do arrependimento. Lá em hebraico diz que o arrependimento significa entristecer-se. Então, faz parte do arrependimento. Mas para você se entristecer, depende de quem? Do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que habita em você, que vai se entristecer e ele vai trazer essa tristeza para você buscar a mudança. Então, Espírito Santo, tristeza. Terceiro, oração. E em 2 Crônicas diz que se humilhar e orar diante do Senhor, terá o perdão. Começa a partir daí, gente. A oração. Seja transparente com o Senhor. Se ajoelhe diante dele. Chore se preciso. Fale o que você está sentindo sobre os seus pecados. Transparência. E fale com ele que você quer mudar. Então, a oração ele é um dos primeiros passos. Começa na oração e a partir da oração que você começa a mudança. Então, Espírito Santo, a tristeza, a oração. E depois da oração vem a mudança. E você vai nesse processo, não é da noite pro dia, como eu falei, mas é um processo que vai acontecendo aos poucos. Mas se você se esforçar, você consegue sim ser liberto desse pecado. E por último, é o perdão. Aqui diz, ó, depois que você se humilhar diante do Senhor, buscar a sua face, se afastar dos seus pecados, aí você será perdoado pelo Senhor. Então, quem diz isso é a palavra de Deus. Então, para de fato você ter esse perdão, você tem que passar por esse processo, gente, faz parte. Você sai desse caminho e ser, enfim, por último, liberto do pecado. Então, gente, antes de finalizar esse vídeo, só queria destacar uma coisa para vocês. Quando a gente vai ler o Antigo Testamento, né, principalmente Deuteronômio, a partir de Deuteronômio 30
Até lá, Josué, Juízes, tem um ponto muito interessante que eu observei quando eu estava lendo. Que os israelitas, eles eram aquele povo que, dentro deles, mesmo eles saindo do Egito, eles ainda tinham o Egito dentro deles, algumas práticas, né? E aí, eles sempre caem nesse mesmo pecado, nesse mesmo ciclo, como eu citei lá no começo do vídeo, e o Senhor sempre dava uma nova chance para eles recomeçarem. E isso vem da onde? Da misericórdia de Deus. Então, para a gente ter o perdão dos nossos pecados, também parte da misericórdia de Deus. Ele tem misericórdia de nós. Só que lá no Antigo Testamento, mesmo o Senhor tendo misericórdia deles, eles se arrependiam por aquele instante, mas depois eles caíam de novo. Eles nunca se entregavam 100% a Deus. E chega um momento que o Senhor, ele acaba abandonando o seu povo. Se a gente vai ver lá em Juízes, em Josué por aí, que o Senhor abandona o seu povo. Ele diz que ele tanto tentou ajudar eles, mas eles nunca reconheciam, sabe? E aí o Senhor abandonou eles. Simplesmente abandonou eles. Mas claro que lá na frente o Senhor volta para ajudar eles de novo, para fortalecer o seu povo, quando o seu povo clama por ele. Mas o Senhor chegou a abandonar os israelitas no momento, porque eles não reconheceram a chance que o Senhor estava dando para eles. Então, gente, é isso que eu quero dizer pra vocês. O Senhor, ele dá chances dia após dia. Ele quer o seu arrependimento, sabe? E não despreze isso. Ele tem misericórdia, essa misericórdia não tem fim. Mas entenda que da mesma forma que Deus é um Deus bondoso, de amor, misericordioso, ele também é um Deus justo. E ele conhece o coração de cada um. Então, se você não tá querendo arrependimento verdadeiramente, você não tá querendo mudar verdadeiramente, como é que ele vai lhe perdoar? Se você não quer gerar essa mudança. Você só está pedindo perdão, então, para tirar um peso da consciência. E isso é a palavra de Deus. Em 2 Crônicas, a gente vê que o perdão vem a partir da oração, de reconhecer ao Senhor e gerar mudança. O arrependimento vem a partir disso. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham pensado um pouco, entendido que realmente é o arrependimento. Porque talvez, porque realmente esse assunto é algo que tem que ser mais aprofundado, sabe? Porque o arrependimento não é só você orar. Orar é só o primeiro passo. Não é só você orar dizendo que está arrependido, mas essa oração e o que você falar, né? O que vale é o que vem depois. O que vale é a mudança. Então é isso que eu quero dizer pra vocês. E pra finalizar, quero finalizar com Salmos 31:5. Quando a gente vai ler Salmo 31:5, ele diz exatamente isso, pra gente ser transparente diante do Senhor e para que a gente vá orar, que a gente não tente esconder as coisas do Senhor, mas que a gente seja transparente a Ele diante do que a gente está sentindo, que Ele vai nos ajudar, Ele vai ajudar você a se livrar desse pecado. Mas entenda uma coisa, Mateus 3:2 diz que o dia está próximo, então a gente tem que se arrepender. Por quê? Porque o tempo de você buscar arrependimento, o tempo de você buscar a mudança é agora, gente. Quando Cristo voltar, ele vai levar a sua igreja. Não há mais como você querer se arrepender pelos seus pecados, porque o tempo é agora. Você tem que buscar arrependimento no dia de agora, não no dia de amanhã. Amanhã eu tento buscar a mudar isso. Não. Tente hoje, tente buscar essa mudança hoje. Se Deus lhe fez acordar mais um dia, não desperdice ele, sabe? Veja isso como um privilégio para você tentar mais uma vez mudar. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês possam entender que o arrependimento é um assunto um pouco extenso, mas que ele vai muito além de uma oração. O Senhor ama o seu povo, Ele quer que o seu povo saia dessa vida de pecado, sabe? Porque o pecado, gente, afasta o homem de Deus, né? Então, nós cristãos temos que confessar nossos pecados diante do Senhor e buscar arrependimento nele. Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês, que essa mensagem possa ter edificado a vida de vocês. E se de alguma forma edificou e você quiser compartilhar para alguém, para tentar também, né, talvez através desse vídeo, ela também ser edificada, vai ser muito bom. Então é isso, tchau, tchau.